Olá, bem-vindos a mais um Vereadores em Ação, iniciando a segunda rodada de entrevistas com os vereadores da Câmara Municipal de Araraquara, para você ficar por dentro do trabalho dos parlamentares da cidade. Hoje recebendo novamente o vereador João Farias. Tudo bem, João? Tudo bem, Roberto? Como vai você que está acompanhando aí o Vereadores em Ação? Boa tarde, bom dia e boa noite para todos, porque os horários são variados do nosso programa. João, a gente recebeu na semana passada a notícia de que o Tribunal de Justiça cassou o mandado de segurança que invalidava a sua participação na sindicância, que investiga os super salários dos médicos que supostamente receberiam salários acima do que deveriam em 2008 no pronto-socorro de Araraquara. Fala sobre isso pra gente, como que você recebeu essa notícia? Bom, primeiro com muita alegria, né, Roberto? Porque essa decisão do tribunal, ela é uma decisão que, primeiro, fortalece o papel da Câmara Municipal enquanto uma instituição que tem como uma das principais responsabilidades fiscalizar os atos do Poder Executivo. Eu me lembro que logo que nós assumimos o mandato aqui na Câmara em 2009, chegou o meu conhecimento, né, através de denúncia de funcionários do pronto-socorro municipal, de que alguns médicos do pronto-socorro estariam tendo uma remuneração abusiva. Mais do que abusiva, existia suspeita de que boa parte dessa remuneração era indevida. Por que ela era considerada indevida? Segundo as informações, na época, alguns desses médicos assinavam o ponto como se estivessem trabalhando no pronto-socorro, mas na verdade estariam em outro local de trabalho, ou no seu consultório particular, ou em um hospital particular da cidade, prestando serviço e ao mesmo tempo como se estivesse trabalhando no pronto-socorro municipal. E neste período existia, por boa parte da população, uma reclamação eminente, né, da dificuldade de atendimento no pronto-socorro, ou seja, nós tínhamos aí informações de pessoas que procuravam o pronto-socorro municipal e ficavam lá por mais de 2, 3 horas para ser atendidas, e a justificativa é que não tinha médico. E ao mesmo tempo, a prefeitura gastando recursos enormes para pagar salários de alguns médicos. A partir dessa denúncia, eu iniciei um processo de investigação para levantar documentos que pudessem subsidiar, né, a denúncia de forma mais efetiva, mais eficaz. Foi quando eu chamei uma coletiva de imprensa na época e apresentei uma série de documentos que comprovavam de fato aquela denúncia que tinha chegado até nós. A partir daí, a Prefeitura Municipal acabou abrindo uma sindicância, né, para poder fazer uma apuração mais minuciosa daquela denúncia que eu teria feito. A Câmara Municipal, por sua vez, acabou me nomeando, né, através de um ato do presidente da Câmara na época, o vereador Ronaldo Napeloso, né, para que eu acompanhasse a sindicância. Esse procedimento, né, acabou sendo alvo de um mandado de segurança impetrado por uma das pessoas envolvidas na época, na denúncia, porque era a secretária municipal de saúde naquele período, a Lúcia Ortiz, que entrou com mandado de segurança solicitando a suspensão e anulação do processo administrativo na prefeitura, consequentemente uma ação civil pública que estava sendo movida pelo promotor de justiça, justificando de que a minha participação na sindicância ela se deu de forma ilegal, porque no entendimento deles a presença de um vereador numa sindicância interna da prefeitura estaria ferindo a independência dos poderes. Naquela oportunidade, inclusive, né, eu me manifestei dizendo do absurdo de tal medida. Teve distribuição de pizza aqui no plenário? A distribuição de pizza foi posterior à decisão da Justiça de Araraquara. Né, por mais que a gente tenha questionado, né, de que a nossa participação era válida, porque essa é uma função e uma prerrogativa da Câmara Municipal, né, a Justiça entendeu acatar, né, esse mandado de segurança para minha indignação. Aqui em Araraquara foi acatado, né, o juiz determinou a suspensão de todos os atos da sindicância que tiveram a minha participação, entendendo de que, de fato, aquela decisão da Câmara e da Prefeitura de me colocar como um dos membros da sindicância teria sido equivocado. Eu tinha um entendimento completamente diferente, né, distribuir pizza na sessão como uma forma simbólica de protestar e demonstrar para a população de que aquilo cheirava
aquele ditado popular de que mais uma vez uma denúncia terminaria em pizza, ou seja, mais uma vez aqueles que se apropriaram de dinheiro público ficariam impunes perante a sociedade, perante a justiça, e para nossa alegria, né, numa decisão altamente fundamentada, né, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cassou o mandado de segurança que tinha sido acolhido aqui pela Justiça de Araraquara. Mais do que cassar, né, deu um entendimento, se embasou no entendimento de que a minha participação era altamente válida, né, de que a minha presença fazia inclusive um link da sociedade, da população, junto a um procedimento administrativo da Prefeitura. Você foi um representante do Legislativo no processo? Eu fui o representante do Legislativo do processo. E o fato de eu ter sido a pessoa que fez a denúncia, né, não me tira a prerrogativa de acompanhar o procedimento. Muito pelo contrário, eu acho que qualificava mais ainda, até porque a denúncia foi feita em cima de uma série de documentos que nós comprovamos, que nós levantamos no período. Então, acho que essa decisão do Tribunal de Justiça, ela vem, acima de tudo, fortalecer a instituição Câmara Municipal e, mais do que isso, né, demonstrar para a população de Araraquara que a Justiça quer sim investigar as irregularidades que ocorreram no pronto-socorro municipal no período de 2007 e 2008. Né? E de por mais que alguns tentem, com manobra jurídica, com interesse político, sepultar algo que foi devidamente comprovado como irregular, não vai ter êxito. Ou seja, nós vamos ver sim aqueles que se apropriaram indevidamente do dinheiro público pagarem com aquilo que deve ser pago. Ou seja, terem medidas e sofrerem sanções judiciais, porque é inadmissível a gente assistir pessoas se apropriarem de dinheiro público às custas do sofrimento da população, que foi o que aconteceu naquele período. Agora segue o processo administrativo na Prefeitura, segue o processo judicial? Segue, e com elemento fundamental, porque o juiz aqui em Araraquara, quando decidiu pela anulação da minha participação, ele não interrompeu o processo administrativo. Porém, ele impediu que o processo administrativo pudesse utilizar aquilo que era mais rico no processo. O que era mais rico no processo? Era todo o material que foi coletado pela sindicância, né? Os comprovantes de assinaturas em duplicidade de médicos no pronto-socorro municipal e no hospital particular da cidade, os depoimentos de funcionários que sofreram pressão para atestar o ponto de alguns médicos que não compareceram no trabalho, enfim, tudo aquilo que foi levantado, que dava substância para o processo administrativo, até essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, estava impossibilitado de ser utilizado. Quer dizer, ao invalidar a sua participação, até os documentos que você tinha levantado, eles não valiam? Não valiam porque, inclusive, eu assinei como 6º membro da comissão de sindicância no processo de investigação, né? Todas as reuniões que eu participei, a pessoa que fez o relatório, a funcionária da Prefeitura, me colocava como 6º membro. Então, todos os documentos que estavam ali, por ter a minha assinatura como participante da comissão, estavam invalidados. Com essa decisão, esses documentos acabam tendo um papel fundamental, porque eles servem como prova no processo. Servindo como prova no processo, eu não tenho dúvida nenhuma, tanto a Prefeitura quanto a Justiça vão ter aí elementos bastante fortes para garantir que as pessoas que utilizaram desse dinheiro devolvam esse recurso para os cofres públicos e ainda sejam punidos naquilo que a lei estabelece. Ô João, recentemente a Câmara aprovou o projeto de lei Cidade Limpa, que limita as propagandas em fachadas de lojas, limita a instalação de outdoors, totens, dá novas regras para publicidade para amenizar aí a poluição visual, né? O que você achou da aprovação desse projeto? O projeto não foi sancionado pelo prefeito ainda, né? Eu achei importante, Roberto. No que pese ser um tema polêmico, porque eu acho que ele envolve um setor fundamental da cidade, que é o setor do comércio, que gera emprego, que gera renda, né, que aquece a economia local, é evidente que a gente precisa coibir alguns abusos que tem no sentido de divulgar os produtos que os comércios da nossa cidade acabam vendendo. Foi um projeto amplamente discutido, foi mais de 1 ano e meio de discussão e que chegou ao seu final construindo uma proposta que, se ela não é consensual, ela teve pelo menos a participação da maioria das pessoas que tinham interesse de fato no assunto. É evidente que ele ainda vai passar pelo crivo da Prefeitura. O prefeito, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, vai estudar
a forma melhor de aplicabilidade desse projeto para a sociedade, né? E eu espero que a gente possa, com essa iniciativa, se não tiver o projeto sancionado, que a Prefeitura possa também apresentar uma alternativa que aponte para você regular esse tipo de serviço, né? Acho que não dá para ter como experiência São Paulo, que foi uma atitude muito radical, mas nós temos que ter uma lei aí que coíba os abusos na poluição visual, que de uma certa forma acabam prejudicando, inclusive a própria propaganda desses comerciantes que se utilizam desse projeto. Então, acho que foi positivo, né? É um avanço no que pese ainda o projeto receber algumas críticas de um setor importante aí da sociedade. Você acha que na maneira como foi aprovado, você acha que o projeto agradou as duas partes? Tem os comerciantes que vão ter que investir, né, nos seus estabelecimentos, tem as pessoas que trabalham com propaganda, que também estava limitando um pouco o trabalho. Você acha que chegou a um denominador comum? Eu acho que sim, porque a gente conseguiu, ao final, aí, construir alguns acordos em questões que estavam um verdadeiro impasse, né? A gente prorrogou, inclusive, o tempo para os comerciantes atuais se adequarem, ou seja, o prazo de 3 anos, né? Conseguimos contemplar os letristas, conseguimos contemplar as agências de publicidade, enfim. Então, acho que a proposta ela acabou chegando num consenso daqueles que se dispuseram a participar da discussão. Então, foi positivo. Vamos aguardar agora a decisão do prefeito em relação a ele sancionar ou vetar o projeto, para a partir daí ver de que forma que a gente pode implantar ele de forma efetiva. Perfeito. Obrigado, João, pela participação. Obrigado, Alberto. Obrigado a vocês que estão assistindo e convido você a continuar acompanhando esse espaço tão importante que é você conhecer um pouco mais do vereador da sua cidade. Um abraço a todos, fui. Obrigado, continue acompanhando o Vereadores em Ação, como pediu o vereador João Farias aqui. Você pode acompanhar as entrevistas também no site da Câmara Municipal, nesse endereço que está aparecendo aqui na tela, só clicar na página do vereador e assistir novamente a entrevista. Muito obrigado, até a próxima, tchau.